E já de volta ao Vivo em Cores, agradecendo, é claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. Esse é o programa Vida e Saúde, hoje falando sobre AVC, acidente vascular cerebral, com a doutora Lenise Valer, neurologista e também do grupo neurovascular da Unicamp. Está aqui hoje, já tivemos nosso primeiro bloco, esclarecendo, conceituando o AVC. E agora eu queria encaminhar uma pergunta para a doutora Lenise, assim, como é que a gente percebe, doutora, né, que a gente está tendo um AVC? A pessoa vai desmaiar, é uma baita, né? O tema do era de Porto Alegre, né? Então é uma baita de uma dor de cabeça, como é que é, né? As manifestações do AVC, elas são variáveis, né? Justamente porque depende do território que foi acometido. Mas tem uma regra muito simples para as pessoas fazer em casa. Então, a gente explica que, assim, a primeira coisa é pedir para o paciente sorrir. E aí a gente vai observar se tem algum lado do rosto que está mais fraco, que está diferente do outro. Depois, pedir para o paciente abraçar, porque quando a gente pede isso, a gente já consegue perceber se tem algum... Ele levanta os dois, se tem algum, né? Se ele consegue abraçar com a mesma força dos dois lados. Né? E a terceira coisa é pedir para o paciente cantar ou dizer uma frase, porque aí a gente vai olhar a fala. A gente consegue, com isso, cobrir a maior parte das manifestações. Né, sorrir, abraçar e cantar. Né? E a gente diz, se essas manifestações estão presentes, ligar imediatamente para o SAMU. Agora, mas isso vai acontecer, como é que a pessoa começa a reclamar que está sentindo uma dor de cabeça? Como é que é, doutora? Assim, a dor de cabeça, ela pode ser uma manifestação que vem junto com o AVC. Tá. Mas é muito raro um AVC se manifestar só com dor de cabeça. Em geral... O que é o mais comum? O mais comum é perda de força de um lado do corpo. É a manifestação mais comum. Mas a pessoa começa lá, eu fico imaginando, eu quero tentar... A pessoa está lá sentada, está almoçando, está descansando, enfim, e ela começa o quê? Tremer, ela começa a levantar e não consegue... Não, é justamente isso. A pessoa pode estar fazendo qualquer atividade, pode estar almoçando, pode estar caminhando. A pessoa, às vezes, é comum ela tentar levantar de noite porque ela não se sente muito bem e aí ela vai e percebe que não consegue caminhar porque a perna está fraca, ou ela está almoçando e daqui um pouco a colher cai. Tá, mas se ela não consegue, doutora, assim, que ela vai tentar caminhar e não consegue nem falar porque está... E aí a pessoa que está do lado, está dormindo, ou enfim, não consegue interpretar esse sintoma e vai passar o tempo, e daí? É justamente esse um dos problemas do AVC, porque muitas vezes as pessoas que estão perto não reconhecem essas manifestações como sendo de um derrame, né? E isso atrasa o atendimento, justamente porque acha que está brincando. Está brincando, ou porque tomou algum remédio que não fez bem e não interpreta isso como sendo de um derrame. Então tem que ter muito cuidado, tem que ter essa noção. Qualquer alteração na fala, no movimento, enfim, pode ser um princípio, né, de alguma coisa mais séria que esteja acontecendo com essa pessoa. Né? E nesse caso tem que levar imediatamente, fazer os testes, sorrir, abraçar e cantar. Não deu certo, reprovou num deles só, num deles, né, já tem que levar. Já tem que levar para algum serviço de emergência. Ok. Doutora, aqui tem perguntas chegando aqui. Olá, Frei, parabéns pelo programa. É a nossa queridíssima amiga Alice Barbosa. Obrigado, Alice. Deus te abençoe, Alice. Ela que é lá de João Alfredo, Pernambuco. Obrigado, que Deus abençoe. A mãe dela, a Dona Maria, queria muito saber se quem tem pressão alta, formigamento, inchaço nas mãos, enfim, é uma pessoa nervosa, tem tudo isso, esses quadros, tem alguma correlação com o AVC, doutora? É a nossa amiga Alice, preocupada aí com a mãezinha, Dona Maria dela. Alice, o AVC, ele acontece de forma súbita, então de uma hora para outra. Se a pessoa tem esses sintomas por vários dias ou por várias semanas ou relacionado ao período de estresse, em geral isso não é sintoma de AVC. O que acontece é que a pressão alta é sim o principal fator de risco de AVC e as pessoas que têm um nível de estresse elevado, elas também têm um risco aumentado de AVC. Então, possivelmente, esses fatores, como formigamento nas mãos associado a situações de estresse, pressão alta, às vezes até inchaço, podem ser fatores de risco para um AVC.
Doutor, olha aqui um e-mail que chegou do doutor Antônio Maurício. Obrigado, doutor, que Deus abençoe, parabéns, muito obrigado aqui, os nossos especialistas também participando. Obrigado, doutor, um grande abraço, Deus abençoe, viu? Qualquer dia vai sentar aqui também, viu? Olá, parabéns pelo programa, está dizendo assim, pela entrevista. Eu gostaria de saber se há algum alimento ou medicação que dissolva esses coágulos ou gorduras, evitando que causem o AVC. A pergunta do nosso queridíssimo amigo, doutor Antônio Maurício. Doutor. Existe uma medicação aprovada para o tratamento de AVC, que é a única medicação atualmente comprovada que diminui esses coágulos, diminui esses trombos que a gente diz. E é essa medicação justamente que só pode ser usada quando a gente tem 4 horas e meia do início dos sintomas. Após isso, ela não tem benefício, por isso a importância de levar o mais precocemente possível. Agora, uma pessoa que passa o tempo, ou seja, passou essas 4 horas ali, que é o tempo que a medicina dá para poder fazer alguma coisa, automaticamente, assim, a pessoa, ela, depois desse tempo, o que vai acontecer com ela? De qualquer forma, a medicação usada ela é só parte do tratamento do AVC. A pessoa que perdeu essa janela, como a gente diz, que não vai mais usar essa medicação, ainda assim ela precisa ir para emergência, porque esse período é muito crítico quando a pessoa está tendo AVC. Se nós não cuidarmos desse paciente, no sentido de cuidar da pressão, da glicemia, né, do açúcar no sangue, se nós não cuidarmos desse paciente, ele tem o risco de evoluir com AVC, né, progredir a doença e até sequelas maiores e até um risco maior de morrer. De morrer, caso não seja atendido, caso seja a evolução desse processo não tenha sido Exatamente, socorrido. ou mesmo às vezes identificar a causa desse derrame logo no início e já começar a tratar a causa logo no início. A Maria Carmo Santos de Laguna, Santa Catarina, obrigado, Ana Maria, que Deus abençoe a senhora. Gostaria de saber se há algum pré-diagnóstico ou exame, né, que se possa fazer até mesmo para prevenir se eu tenho ou não possibilidade de ter um AVC. É a nossa amiga Maria do Carmo, doutora. Não existe nenhum exame que vá determinar se a pessoa vai ter o AVC, infelizmente não. O que a gente sabe é que a soma dos fatores de risco acarretam uma chance maior de AVC. Então, por exemplo, se a pessoa faz rotineiramente a verificação da pressão arterial e percebe que está com a pressão alta, ela tem que tratar, porque senão ela vai aumentar o risco de AVC. Isso que a gente recomenda que se faça. Então, quais são os fatores de risco? Vamos recapitular um pouquinho isso. Isso, então a pressão alta é disparadamente o fator mais associado. A pessoa tem a pressão, sempre foi 13/8, 12/8, enfim, de repente, sei lá, um 14, e fica lá 14, que é o limite, enfim, 14, 15, e não sai disso, opa, é um sinal de alerta, doutora? É um sinal de alerta. A pressão alta, acima de 120/80 ou 12/8, já é um fator de risco. Mesmo pacientes que têm pressão de 14/9, que às vezes as pessoas não valorizam muito, isso já aumenta consideravelmente o risco. Né? Outros fatores, o tabagismo, né, é um grande fator de risco atualmente, o etilismo, né, ou seja, o cigarro e a bebida. O cigarro e a bebida também são fatores de risco. O sedentarismo é um fator de risco muito importante, assim como o colesterol alto, assim como a obesidade, principalmente a obesidade que é a gordura abdominal, a gente sabe que é um fator de risco. As arritmias cardíacas são fatores de risco importante. Então, esses são os principais fatores modificáveis. Ou seja, nada é isolado, né, doutora? Tudo está correlacionado aí, uma coisa pode levar a ter um efeito. E o AVC é uma doença prevenível. Se a gente controlar a pressão, as arritmias, o diabetes, não fumar e não beber, a gente diminui nosso risco em torno de 90% de ter um AVC. Olha, é uma doença controlável. Cortar da sua dieta o cigarro, a bebida, né? Fazer um pouquinho de atividade física, controlar sua pressão, de vez em quando fazer um exame de sangue para ver como é que está o nível de gordura, de triglicéridos, de colesterol, tudo isso assim ajuda você a viver mais e melhor. É isso? Exatamente. Tem fatores de risco que não são modificáveis, né? Por exemplo, a idade. A idade é um fator de risco. Infelizmente, a gente não modifica. Existe algum tipo de, quando fala de idade, olha, cuidado a partir dessa idade. A partir dos 50 a 60 anos. A gente sabe que aumenta o risco, pelo menos dobra a cada 10 anos a partir dos 50 anos. Olha, gente, esse é o Vida e Saúde. Hoje falamos sobre AVC.
Ninguém quer assustar ninguém, mas a doença está aí. Você viu a estatística, tem a cada 6 segundos no mundo inteiro alguém está, né, vivendo essa realidade, passando, até mesmo morrendo por causa de AVC. Doutor, aqui, mais perguntas chegando. A Lisete de Lourdes Cruz de Abreu, de Ribeirão Vermelho, Minas Gerais, acompanhando o programa. Obrigado, Lisete, Deus te abençoe. Tem depressão há 7 anos e está com labirintite há 4 meses. Sente muito enjoo. Toma, eu vou citar até mesmo para o médico saber o remédio, não que a gente esteja autorizando a comprar a mesma coisa você que está assistindo. Citalopram, né? Citalopram, de 20 mg. Tomou o labirinto por 4 meses, não adiantou. Qual é o procedimento a seguir? Se isso pode, esse sintoma de depressão, labirintite, pode amanhã depois levar a um quadro de AVC? A depressão, ela é atualmente vista como um fator de risco para o AVC. Tanto a depressão quanto o estresse, né, são fatores de risco. A labirintite é um diagnóstico que provavelmente algum médico deve ter feito para ela e tem que ser investigada, porque às vezes a labirintite ou a tontura, mais especificamente, ela é tida como uma das possíveis manifestações de fatores de risco também. Doutora, nós temos mais uma pergunta aqui que o povo fez, né, muito interessante, que é justamente sobre esses fatores de riscos e essas sequelas que a doutora citou. O povo tem voz, o povo tem vez, o povo pergunta. Eu encontrei o recepcionista de hotel Afonso e quer tirar uma dúvida também sobre o AVC. Qual é a sua dúvida, Afonso? Doutor, eu gostaria de saber se toda pessoa que sofre um AVC fica com alguma sequela. E daí, doutora, todo AVC deixa sequela? Não, né? não, nem todo AVC deixa sequela. Alguns AVCs mais leves, eles não deixam sequela. Vai depender do tempo de socorro ou da gravidade do local onde acometeu? Das duas coisas. Ok. Quanto mais precoce for o atendimento, menor a chance de deixar sequela. Ok. Caso contrário, pode piorando Exatamente. cada vez mais. Pode piorando e a gente não identifica os fatores de risco e não trata. Tá vendo, gente? Olha, então, quanto mais cedo identificou, né? A gente quer isso, ajudar você a identificar, né, essas situações, até mesmo para pedir ajuda, pedir socorro na hora certa, situações às vezes dentro de casa, o seu pai, a sua mãe, que já tem uma certa idade, depois dos 50, enfim, que já tem esses quadros, que gosta assim, de um cigarrinho, de uma bebida, que não faz muito exercício, enfim, está aumentando aí o grupo, né, dos fatores de risco de ter um AVC. Então, tudo isso e muito mais a gente está explicando aqui, entendendo hoje com a doutora Enídia. Eu vou ter que chamar um intervalo. Na sequência, temos muito mais informações sobre você, aliás, para você, sobre AVC. Não sai daí. Vídeo de Saúde é seu, volta já só para você. Você que tem hipertensão arterial sistêmica, pressão alta, diabetes mellitus, é tabagista, tem colesterol alto, sedentário, precisa mudar sua qualidade de vida. Procure um médico, trate sua pressão, sua diabetes, faça exercícios físicos, pare de fumar e não abuse do álcool. Com isso, você vai estar evitando ter um AVC e as desastrosas sequelas que ele pode deixar.